Bem, pessoal, boa noite a todos. Estamos de volta para realizar mais uma live do nosso canal Teologia Liberada e hoje nós teremos a oportunidade de refletir sobre o Antigo Testamento, tá bom? Bem, o professor Ronaldo Robson, eu tive a oportunidade de conhecer ele no seminário, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou convidá-lo para participar desse bate-papo. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Ok, de antemão, inicialmente eu quero agradecer aí a oportunidade de participar dessa live aí com nosso irmão, amigo, pastor Veridiano, que tivemos o prazer de conviver durante o período da sua formação no seminário, e também já agradecer e dar as boas-vindas também aos nossos irmãos e também alunos atualmente do nosso seminário, da nossa faculdade, e dizer que essa iniciativa ela é importante. Acho que no nosso contexto, acho que quanto mais momentos semelhantemente a esse nós conseguirmos promover, e será sempre de grande valia e tem um potencial de poder contribuir para a formação, esclarecimento e o compartilhamento de informações a partir dos temas que são debatidos, e no nosso caso, sobre a relevância e a atualidade do Antigo Testamento. Eu espero que essa próxima hora e esses próximos momentos que teremos aí sejam proveitosos e produtivos para todos. Tá bem, professor. Então, eu deixo uma palavra de bem-vindos a todos, tá certo? E vamos lá. Professor, fale um pouco da sua experiência, da sua ampla experiência docente, né, ministerial, e fale também um pouco para a gente sobre o seu contato pessoal com o Antigo Testamento. Ok. A minha carreira, vamos dizer assim, né, se pode usar esse termo, ou a minha experiência acadêmica, ela tem origem, né, ela está muito ligada ao seminário. E eu vou explicar por quê. Antes de ir para o seminário, eu já tinha feito um outro curso superior, mas na ocasião ainda não tinha despertado em mim esse objetivo de seguir carreira acadêmica na docência ou através da pesquisa, né, científica. E foi ao conhecer o seminário, no ano de 1997, que foi meu primeiro contato com o Seminário do Norte, e aí eu tive a oportunidade, antes de vir estudar, fui conhecer o seminário e ver as dependências, as instalações e as salas de aula. Na ocasião, o seminário tinha aulas no turno matutino e noturno, então eu pude assistir de forma experimental uma das aulas, conhecer a biblioteca, conhecer, enfim, todos os espaços. Na época o internato masculino ainda funcionava, e tive já algumas experiências na ocasião, que não convém aqui mencionar lá, Verdade. mas assim, foi a partir desse primeiro contato que naquele momento ali eu coloquei diante de Deus a seguinte questão: Senhor, um dia eu quero vir estudar aqui no seminário, né? E se for da sua vontade, sua permissão, eu quero vir um dia estudar aqui no seminário. E 4 anos depois, eu tive essa oportunidade e comecei a estudar no seminário. Quando eu comecei a estudar no seminário e comecei a me encantar com todo aquele ambiente seminarial, todas as possibilidades que eu tinha ali de aprender, os professores, a qualidade daquele ambiente, eu coloquei para Deus uma segunda coisa: eu disse, Senhor, um dia eu quero ensinar no seminário. E aí eu ainda estava como aluno no primeiro ano e já coloquei isso para Deus, né? E posteriormente as coisas foram acontecendo, e foi a partir daquele momento, daquele contexto, ao concluir o curso do seminário, na época, né, o curso livre do seminário, fiz o meu processo também de, posteriormente, a convalidação do curso, e em seguida iniciei meus estudos de pós-graduação, nível de mestrado, e posteriormente, agora mais recentemente, a conclusão do meu doutorado, né? Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, o interesse pela docência, e de uma forma específica o interesse pela docência teológica, isso sempre me tocou de forma especial.
Então, isso para mim fez toda a diferença. De que forma? Quando eu estava na condição de aluno, já no início do meu curso, eu assistia às aulas já pensando numa maneira de melhor apresentar aquele conteúdo que eu estava recebendo num momento futuro como professor. Então, eu já olhava para as aulas numa perspectiva diferente. Não apenas com o objetivo, sim, claro, de aprender e de tirar, né, enfim, dentro do nosso modelo de processo avaliativo, de tirar a nota necessária, mas já pensando algo mais. Como eu poderia abordar esse conteúdo que eu estou recebendo agora numa experiência posterior, eu estando agora na condição de docente, né? Então, isso me ajudou bastante já no meu período como aluno. Então, as minhas anotações, as minhas colocações, a forma como eu interagia, inclusive, então isso foi predominante, né, dentro do meu processo de formação. Inclusive, aí, para aqueles que também têm esse desejo e essa aspiração no futuro também de lecionar dentro da carreira teológica, eu deixo também aí essa dica, né? Você já olhar não apenas como uma perspectiva momentânea, mas você analisar a coisa como um todo e dizer, de repente eu posso lá na frente também estar nesse lugar do professor e eu preciso aproveitar cada momento, cada instante, cada palavra que o professor diz, né? Então, não ir para casa com dúvidas. Então, se você pode, tire a sua dúvida em sala de aula, pergunte, questione, de repente coloque o seu um posicionamento ou corroborando com o que o professor está colocando, ou de repente uma outra perspectiva. Isso é válido, isso faz parte do processo de produção do conhecimento, e foi dessa forma que eu interagi. E logo após a conclusão do curso, dentro desse período, em 2000, concluindo meu mestrado, em 2012, em 2013, eu comecei a lecionar no seminário, já estava lecionando em outras instituições de ensino, algumas dentro da esfera da teologia, outros cursos também, de outras disciplinas, mas desde 2013 que atuo no seminário como professor e agora, mais recentemente, também na função da coordenação acadêmica. Eu acho que a outra parte da pergunta... A segunda parte é o seu contato com o Antigo Testamento. Ok, muito bem. Aí, antes de eu fazer essa coisa, deixa eu fazer uma pequena colocação. Certo. Que, assim, para quem não teve a oportunidade de ser interno no seminário, como foi o meu caso, então, assim, eu dediquei muitas horas da minha vida de interno na biblioteca do seminário. Porque realmente eu queria aprender, né, fazer o curso com maestria, e eu recebendo contato de pessoas como o senhor mesmo, pastor Ney, professor André Holanda, professor João Ferreira, a própria professora Enivalda. Então eu tive esse apoio, esse incentivo de estudar. E o canal também que eu fiz, ele começou também por curiosidade pessoal, né, para aprender como é que funcionava, mas também por um incentivo dos próprios colegas de internato, que diziam para explicar certos conteúdos que eu aprendia porque eu tinha tempo de estudar, tinha interesse. Sim. E assim, sim. E agora o canal ele tem crescido, tem tomado rumos diferentes daquele que eu tinha colocado no início, né? Então é uma oportunidade, uma porta aberta para a gente produzir teologia e divulgar esse conteúdo para o nosso povo, né? Para aqueles que estudam e têm o interesse de crescer e aprender sobre teologia. Então, obrigado, professor. Pode continuar. Tá. E antes de entrar na segunda parte, eu fazer também uma referência à sua colocação, que eu acho que é pertinente ao que nós estamos introduzindo, né? Que é a importância da valorização do estudo, né? Então, você estabelecer uma rotina de estudo, isso é importantíssimo. Você estabelecer um planejamento, né? E quando nós estabelecemos um planejamento, o casual, ou seja, um estudo de forma casual, ele começa a assumir um outro papel, mas um papel protagonista. Ou seja, quando eu deixo de estudar casualmente
e passo a ter uma rotina, um planejamento de estudos, isso faz toda a diferença. Então, se você tem, a título de exemplo, se você tem na sua semana, você já tem as disciplinas, ou seja, você já tem a sua carga horária, você já tem o seu horário de aulas, então você fazer um planejamento, por exemplo, a partir desse da sua carga horária ou do seu horário de aulas. Então, se naquele dia você tem aula de 2 disciplinas, né, sejam elas quais for, você fazer um planejamento para que antecipadamente, por exemplo, você tirar um tempinho para você estudar. Né? E a questão de tempo, eu sei que hoje isso é uma questão bem relevante no nosso mundo corrido, né? Tirando esse período de exceção que estamos vivendo, logicamente, de afastamento, isolamento social ou confinamento, como alguns colocam, mas em condições normais todos nós temos muitas atividades e muitos compromissos. Só que tempo, e é uma ideia que eu sempre tenho comigo, tempo é uma questão de prioridade. Então, se você tem o estudo como prioridade, você encontra tempo na sua rotina. Seja ele de 1 a 2 horas por dia, seja ele de 10, 15, 20, 30 minutos, enfim. Mas é necessário sim ouvir, ou melhor, é necessário sim estudar e estabelecer uma rotina. Em relação à biblioteca que você colocou, importantíssimo. O Seminário do Norte, ele tem uma das bibliotecas mais privilegiadas do nosso país, no tocante. Aí eu não estou exagerando não, certo? Não é propaganda do seminário. Porque Não, mas realmente professor. No que diz respeito a títulos, no que diz respeito a livros que são raros, que muitos deles têm apenas a biblioteca do seminário, ou outros alunos que têm são bibliotecas particulares, que o público não tem contato. Então, é importante, sim, investir um período do seu planejamento na biblioteca, nos seus estudos pessoais, isso é de suma importância. Mas o meu contato, né, e aí complementando a primeira questão, o meu contato com o Antigo Testamento. É fato que as disciplinas que nós mais nos identificamos, via de regra, essa identificação ocorre não de forma aleatória, mas geralmente pela influência de um professor ou de algo de uma experiência que você teve que o marcou de forma significativa, né? Então, a minha, vamos dizer assim, esse meu encaminhamento para o Antigo Testamento, isso não representa necessariamente uma aversão às outras áreas da teologia. Claro que não, né? A questão não é essa. Mas é porque, enquanto professor, eu tenho procurado, e logicamente isso nem sempre você consegue atender plenamente, mas de exercitar a docência de forma apaixonada. Ou seja, para você despertar nos seus alunos o interesse pela disciplina que você está ministrando. E não é uma questão de identificação para que as pessoas olhem e digam, não, aquele por exemplo, um bom professor, o melhor professor, não é isso. É a paixão pela disciplina, por aquele conteúdo que você está passando. Você passar de forma apaixonada. Eu acho que isso tem faltado um pouco, às vezes, dentro do trabalho docente, né? Porque todos nós sabemos as dificuldades, né, da docência. Verdade. Todos nós sabemos. Né? Algumas pessoas usam, brincando, a ideia de professor, chamam de sofressor, né? E aí a título de brincadeira. Verdade. Mas, só que, para além disso, eu entendo o trabalho docente como uma vocação, né? E no nosso caso, é efetivamente uma vocação. Chega a ser um dom, né? A Bíblia, ela estabelece isso, né? Nos textos neotestamentários, o dom do mestre, né? Daquele que ensina. Então, se você ensine com esmero, faça o melhor. Então, a minha experiência, a minha influência com o Antigo Testamento foi a partir de professores, né? Na verdade, que eles não apenas me incentivaram, mas me inspiraram, né, a ter um olhar, um olhar apaixonado pela disciplina ou pela área do Antigo Testamento. Não que das outras áreas não tivesse, mas me tocou de forma especial, né, o estudo do Antigo Testamento. Bem, professor, então é muito comum a gente
ouvir algumas pessoas falar assim, Velho Testamento, né? E outras pessoas dizem assim, não é melhor utilizar a palavra velho, mas utilizar a palavra antigo. Né? Mas o que é que significa de fato, para nós, se a gente puder conceituar, o que é o Antigo Testamento? Né? Qual o valor dele para a igreja hoje? Ok. Essa é uma questão, Veridiano, que nós podemos, assim, uma questão bem ampla, né? E logicamente talvez eu até tenha me delongado um pouco na primeira questão, mas assim, essa é uma questão tão ampla que nós poderíamos ter aqui mais de uma live só para falar sobre essa segunda questão, não é? Porque Verdade. é uma questão bem ampla. Mas nós vamos construir uma argumentação é, a partir delas, né? Inicialmente, e aí você tocou numa questão que eu considero também importante, que é a expressão Velho e Antigo Testamento, né? Não sei se os nossos amigos, irmãos aí, nossos alunos e pessoas que estão nos acompanhando já perceberam que as edições antigas, as versões bíblicas antigas, elas traziam com uma certa frequência a expressão Velho Testamento. Mas isso tem caído em desuso. Se nós observarmos bem, as nossas versões atuais das Bíblias, que as editoras, as sociedades bíblicas, né, porque nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, mas há uma união de sociedades bíblicas ao redor do mundo, né, que trabalham em favor da causa da Bíblia, e as editoras que também têm a concessão de comercializar e divulgar a Bíblia nas suas mais variadas versões, elas têm privilegiado o termo Antigo Testamento em detrimento do termo Velho Testamento. Isso não é uma questão de uma casualidade. Não, isso existe uma razão para isso. Né? Existe uma razão para essa questão. Porque há um entendimento, e eu concordo com esse entendimento, que o que melhor define no que diz respeito à terminologia é a expressão Antigo Testamento em relação a Velho Testamento. Né? Porque quando nós pensamos no termo do ponto de vista do sentido, né, o termo velho, ele apresenta um sentido diferente do termo antigo. Por exemplo, quando pensamos na perspectiva de outras ciências, numa perspectiva, por exemplo, da história, na perspectiva da arqueologia, na perspectiva de outras ciências que têm um olhar mais amplo no que diz respeito ao seu alcance temporal, a ideia de velho é uma ideia de que é algo ultrapassado. Então nós falamos velhos conceitos, velhas práticas, né? A velha vida, né? No discurso mais, vamos dizer assim, cristão, no sentido de, não, você tem que abandonar a sua velha vida, suas velhas práticas, né? Isso dá uma ideia de algo ultrapassado, de algo que não tem mais valor e, em alguns contextos, de algo que deve ser, inclusive, abandonado. Porque não faz sentido e, ao invés de ajudar, atrapalha. Essa é uma perspectiva. Quando eu uso o termo antigo, ele assume um outro sentido completamente diferente. Né? Inclusive, por quê? Porque o antigo é algo que nos traz referência. É uma referência de dizer que no passado havia uma ideia sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão, e essa noção antiga é que ela embasou novos olhares ou novas perspectivas do mundo atual, ou do contexto atual. Mas ela continua sendo sempre uma referência. Não é porque ele agora é antigo que deixa de ser, ou deixa de ter o seu valor. Não é? Então, o antigo, até, por exemplo, quando eu penso na perspectiva do mundo das artes, né? Então, as obras mais antigas são as que têm maior valor. Né? Os Então, clássicos, são né? chamadas os clássicos, as obras raras. Né? Então, você, às vezes, quem gosta de colecionador, disso, daquilo, outro e tal, então, às vezes, você tem quase que uma raridade antiga e aquilo ali vale uma fortuna, né? Dependendo do objeto, dependendo do que seja. Né? Então, essa mesma ideia, ela recai sobre a ideia do Antigo Testamento, né? A comparação de Antigo e Novo Testamento. Então,
há essa questão que eu privilegio no termo do Antigo Testamento. Mas, complementando a questão, né, que seria a ideia do porquê do uso da expressão, é isso? Me lembra aí, por favor. O que a gente pode compreender, né, com essa expressão? Ok. Inicialmente, é bom que tenhamos a ideia, de forma clara, que num primeiro momento, quando pensamos no processo de formação da Bíblia, né, o termo antigo, ele só faz sentido numa perspectiva relacional. Ou seja, para que algo seja antigo, eu preciso ter algo que seja novo. Né? É uma questão até de uma lógica filosófica do ponto de vista da dialética. Mas, então, quando essa expressão, quando surge a ideia de um novo texto ou de uma nova aliança, né, porque eu acho que está até dentro da questão, né, da nova aliança, quando surge uma nova aliança, e aí corrobora, por exemplo, eu tinha separado aqui um texto, que é o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, 1 e 2, que é um texto muito conhecido, né, que diz assim: antigamente, né, ou seja, não era quando era velho, era antigo, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, ou seja, antiga aliança em primeiro momento. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, o novo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Hebreus 1, versículos 1 e 2, que é um texto conhecido nosso. Então, nessa perspectiva, o Antigo Testamento passa a existir, ou a ideia do Antigo Testamento, em relação ao Novo Testamento. Porque quando não havia os escritos neotestamentários, que nós classificamos como neotestamentários, não havia ideia de antigo. Algumas questões são importantes ser colocadas. Né? A primeira delas, e eu vou da última, do ponto de vista da cronologia, para a primeira, é que o uso dos termos Antigo e Novo Testamento é um uso que surge na patrística, não é um uso que, por exemplo, era comum já nos dias dos apóstolos. Não havia essa ideia de Novo ou Antigo Testamento. E somente no segundo e terceiro século é que nós percebemos essa ideia, do ponto de vista da história da igreja, da utilização do termo Antigo e Novo Testamento. Essa é uma questão. Uma outra questão é a expressão testamento. Na Bíblia, nós não encontramos o termo testamento usado com a conotação que nós estamos trabalhando aqui. Por exemplo, de uma primeira parte da Bíblia e uma segunda parte da Bíblia. Pois não. Desculpe me interromper, porque a imagem acelerou e talvez eu não consegui ouvir, talvez alguma outra pessoa não tenha conseguido entender. Repassa, por favor, essa sua argumentação. Essa segunda parte agora, né? Do termo testamento. Ok. Sim. O que eu estava colocando é o seguinte: o termo testamento. Eu falei primeiro na ideia de antigo, de novo, né? Do ponto de vista cronológico, só foi utilizado na época da patrística, dos pais da igreja, que não era uma questão colocada no primeiro século, na era dos apóstolos ou no período da apostólico da igreja. Mas o termo testamento, pela maneira ou da forma como nós utilizamos hoje, ou seja, como partes de um todo, ou seja, o todo aqui estou fazendo referência à Bíblia. Né? Então, a Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Então, essa forma ou essa modalidade de classificação ou de utilização do termo testamento, ela não é encontrada nas Escrituras. Então, todas as vezes que o termo testamento ele é utilizado nas Escrituras, ele é utilizado com a ideia de aliança. Então, a palavra testamento, inicialmente, lá no Antigo Testamento, é utilizada, que é a expressão originalmente do hebraico, a expressão berit, né, aliança, testamento, ela é utilizada nesses termos, como um pacto, como aliança, e até mesmo, em algumas ocasiões, como um contrato. Né? Então, sempre são nesses termos, nesses modos, que a palavra testamento ela é utilizada. Nunca como identificação
de parte de um todo, ou seja, uma primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento, a segunda parte da Bíblia, Novo Testamento. Então, isso é uma definição importante que nós tenhamos. Essa classificação é uma classificação que foi feita posteriormente e que foi consagrada no sentido de que a igreja entendeu que era uma forma importante de classificação para a identificação dessas duas partes do texto. Logicamente que estamos fazendo referência a uma perspectiva cristã, né? Porque sabemos que na perspectiva judaica não há a utilização dessa expressão Antigo Testamento, porque, como falei, como são termos relacionais, como não há uma relação com o Novo Testamento, não há a aceitação, né, vamos dizer assim, do nosso texto neotestamentário como um texto inspirado, então não há essa divisão de Antigo e de Novo Testamento. Mas é sempre nesses moldes, né? Nos moldes Perfeito. da relação e a palavra inicialmente com o sentido de aliança, contrato, pacto, mas nunca como partes de um livro. Perfeito. Professor, agora no final eu percebi que o senhor tocou no nosso próximo questionamento, nossa próxima dúvida, que é o seguinte: nós sabemos que existe uma diferença significativa entre aquilo que nós chamamos de cânon veterotestamentário da Bíblia evangélica, né, da Bíblia protestante, e a Bíblia católica, né? Então o senhor tocou por alto também na questão judaica. Então nós estamos falando aqui de cânon, né? Então o senhor poderia falar para a gente alguma coisa sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento para a gente? Podemos, e se não tivéssemos a limitação do horário, a gente ia até amanhã falando sobre isso, mas Tá certo. vamos se concentrar aí sobre a questão. Mas é um tema muito instigante, e no meu caso, que me apaixona realmente assim, né? E eu considero a paixão como aquilo que nos move, aquilo que nos tira da inércia, né? Então, geralmente, a paixão ela nos tira da inércia, nos tira do nosso canto e faz com que nós busquemos o objeto da nossa paixão, nesse sentido positivo que nós estamos trabalhando. Pois bem, inicialmente, nós precisamos fazer uma contextualização mais ampla, né, sobre esse cenário, e aí eu procurarei, me esforçarei, né, de não ser demasiadamente detalhista em algumas coisas, porque aí realmente iríamos demandar muito tempo, mas vou tentar ser sucinto nas minhas colocações, né? Como diz o nosso irmão Jorginho aí, progressivamente nós avançar. Então veja, como é que funciona essa questão? O processo de formação do cânon bíblico, que é um processo longo, né, um processo histórico, cultural, e por ter essas características, ela demanda o processo uma visão, uma perspectiva bem mais ampla, inclusive de fatos históricos, né, de momentos históricos. E essa história é de uma história, inicialmente, que há um distanciamento significativo em relação ao nosso tempo, porque nós estamos tratando de um processo que durou aproximadamente 1.600 anos, o processo de formação do cânon bíblico, e que tem início aproximadamente 3.500 anos atrás. Veja, se nós temos uma certa dificuldade de explicar uma coisa que aconteceu alguns dias atrás, o ano passado, há 10 anos, ou há 100 anos atrás na nossa história, na história, por exemplo, de um povo, quanto mais quando a gente pensa numa perspectiva de 3.500 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa. É dentro desse cenário que nós estamos trabalhando. Uhum. Mas, enfim, e aí nós não vamos entrar no processo da questão da transmissão oral, algumas particularidades, mas quando pensamos na formação do cânon bíblico, inicialmente da lei e dos profetas, que era a perspectiva, e aí o João Veridiano usou o termo veterotestamentário, eu vou só abrir um parênteses aqui, nesse caso específico, cabe a referência do vétero e não do antigo, porque há alguns autores que usam a expressão antigo testamentário para referência a antigo, mas aí
os autores eles privilegiam a expressão veterotestamentário ao texto do Antigo Testamento e não do Velho Testamento, mas fecha parênteses em relação a isso. Então, esse cânon do Antigo Testamento, ele é fechado, vamos dizer assim, numa perspectiva daquilo que nós conhecemos, em termos de livros, no período pós-cativeiro babilônico. Estamos falando aí por volta do século VI a.C. Quando eu faço essa referência, só para pontuar historicamente os nossos irmãos que estão conosco, que porventura não tenha essa familiaridade mais técnica dos estudos, da formação do cânon, nós estamos fazendo referência aí aos 2 anos após o cativeiro, alguma coisa próxima do 4º século antes de Cristo. Não é? Então, dentro desse período, há um entendimento por parte dos estudiosos da Bíblia que esse cânon, ele experimenta a sua composição final como nós temos hoje. E quando eu faço essa referência, estou pensando no cânon judaico, né, que é composto por 24 livros, que esses 24 livros correspondem aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Né? Então, há uma diferença de organização dos livros, mas os livros são os mesmos. Quando eu penso na perspectiva agora de um cristianismo de matriz protestante. Né? Nossos 39 livros. Ok. Aí nessa perspectiva, os livros são os mesmos. Só que posteriormente ao cativeiro babilônico, o povo hebreu, e aqui agora, pós-cativeiro, a nomenclatura que melhor se adequa é o povo judeu. Né? Então, antes do cativeiro, nós temos uma discussão em relação ao melhor termo. Então, a boa parte dos estudiosos do Antigo Testamento entende que a nomenclatura povo judeu melhor faz referência pós-cativeiro. Antes do cativeiro seria o povo hebreu mesmo, né? Dentro da perspectiva do povo de Israel, de algo mais amplo. Há quem diga, inclusive, o teólogo do Antigo Testamento, chamado de Hans Walter Wolff, ele vai dizer que o povo de Israel entra como povo hebreu no cativeiro e sai como povo judeu. Ele dá uma explicação para um outro momento. Mas, nessa perspectiva, então, pós-cativeiro, os judeus, eles experimentam aquilo que ficou conhecido na história como a diáspora, ou a dispersão dos judeus, que foi um fenômeno que marcou de forma significativa a história do povo. Né? Então, nessa experiência da diáspora, o povo tem uma influência cultural muito forte dos próprios caldeus, que são os babilônicos, com sua cultura, principalmente a sua língua. Posteriormente, com os persas, ou os medo-persas, mas prioritariamente ou majoritariamente com os persas, e logo após esse período com os gregos. Né? E essa influência com os gregos vai até o 2º século antes de Cristo, quando, mais precisamente no 1º século antes de Cristo, com a ascensão dos romanos, né? Do domínio toda aquela região ali. Então, dentro dessa perspectiva, há uma influência cultural muito forte de outros povos. Então, essa influência cultural, ela também é vista na produção dos textos. Cada povo, cada cultura tem seus livros e tem a sua produção cultural específica, né? Tanto do ponto de vista das suas características literárias, como também da cosmovisão do mundo como um todo. Então, é nesse período, no período da diáspora, que nós encontramos muita produção literária. Né? E muitos livros são produzidos nessa época de influência grega, porque uma das estratégias de dominação dos gregos era através da cultura. Então, onde os gregos chegavam, por exemplo, eles incentivavam a criação de bibliotecas, incentivavam a tradução das grandes obras daquele povo para o idioma grego, e aí nós vamos entrar numa questão que é predominante para identificarmos essa diferença, né, do cânon
cristão na perspectiva católica e protestante, que é a tradução da Septuaginta, né? Então, dentro desse contexto, nós encontramos ali, no período da diáspora, a produção de muitos livros. Quando chegamos no Antigo Testamento, melhor, quando chegamos com o advento de Cristo e já no período apostólico, em que os apóstolos e a igreja, no seu primeiro século, tinha acesso aos livros, né, da Torá e dos profetas, como o próprio texto aqui nos diz, o texto que lemos de Hebreus, e alguns outros textos, sobretudo do Evangelho de Mateus, porque há um entendimento que usa primeiramente escrito em hebraico e depois escrito em grego, né, porque era prioritariamente voltado para os hebreus que viviam ali na época. Então, o entendimento que se tem é que, nesse contexto aqui da igreja, a igreja a igreja dos apóstolos, apostólica, ela tinha acesso ao texto do Antigo Testamento e a outros textos que foram produzidos no período da diáspora, né? Mas esses textos, por não terem sido escritos originalmente em hebraico, eles foram descartados, eles não foram reconhecidos. Isso foram decisões que os concílios da igreja, que ocorreram mais frequentemente a partir do terceiro e quarto século, né? Alguns ocorreram antes, como o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, para debater aquela questão da pregação do evangelho, se era exclusivamente aos hebreus ou também aos gentios, e outros concílios ocorreram. Então, dentro dos concílios para a formação do cânon, um critério que foi predominante era se o texto tinha sido escrito em algum idioma diferentemente do idioma hebraico ou de influência semita, ou seja, permitindo também o aramaico, então esses textos eles não faziam parte do cânon do Antigo Testamento, agora com essa expressão, ou do cânon judaico. Então toda aquela produção que foi feita ali no período da diáspora, ela de certa forma foi descartada pela igreja, não é? Só que o que acontece? Mais posteriormente, e aí os irmãos, nós devemos lembrar que nesse período, no segundo século que antecedeu a era cristã, houve a tradução da Septuaginta. A tradução da Septuaginta foi a tradução dos textos do cânon judaico para o grego. Mas não apenas esses textos. Os demais textos que representavam textos importantes daquela época foram incluídos também na Septuaginta, né? E boa parte desses textos são os textos que posteriormente, e aí é quando vai entrar vamos dizer assim, o maior argumento para essa explicação, quando São Jerônimo ele vai de forma encomendada pela igreja, já no quinto século, ele vai fazer a tradução para o latim, que seria a versão oficial da igreja, nesse contexto já a igreja de Roma, que seria a Vulgata, né? Então, o texto que Jerônimo tem é o texto da Septuaginta, que ele toma como referência. Só que aí ele começa a perceber que, bom, todo texto ele representa uma cultura e representa uma época. Então, quando ele começa a perceber diferenças muito significativas dos textos da Tanakh, que nós conhecemos hoje como a Tanakh, né? E os textos que foram produzidos na diáspora, então ele assume como metodologia ir para os mosteiros, e eram mosteiros que tinham muitos mestres judaicos, rabis judaicos, então para aprender melhor o hebraico, e lá ele chega, ele descobre, a partir desses rabis, que aqueles textos da Septuaginta, eles não fazem parte inicialmente da tradição judaica. Então aí ele chega e diz, não, peraí, olha, ele mais uma vez volta a se dirigir àqueles que encomendaram aquela tradução e disseram, olha, dentro dessa tradução que eu vou fazer para o latim, existem alguns textos que não faziam parte inicialmente do cânon judaico, porque são textos que não tenham essa influência ou não representam a perspectiva do povo hebreu. São textos de influência da diáspora, né? Então esses textos eles não vão ser incluídos. Mas aí as autoridades da época, que estavam encomendando a tradução, disseram, não, nós queremos que esses textos sejam incluídos sim, porque esses textos são da tradução da Septuaginta grega. E o texto que você tem que tomar como base é a Septuaginta.
Então, a partir desse contexto, São Jerônimo disse, não, tudo bem. Então, eu estou dizendo para vocês que esses textos que foram inseridos ou que foram produzidos na época da diáspora, eles não faziam parte inicialmente do texto da Tanakh. Mas como vocês querem que esses textos façam parte da tradução para a Vulgata Latina, eu vou inseri-los, mas vou fazer um destaque. E realmente ele coloca na Vulgata separado, né? Ele coloca ao final. Ele coloca separado e ele aí utiliza a ideia, que é o termo, quem primeiro utiliza o termo, que é o termo apócrifo, né? Só que a forma como ele usa o termo, a expressão apócrifa, dá um sentido de livros ocultos, ou livros que não eram conhecidos. Esse era o sentido da época que ele utilizou. Era como se aqueles textos que posteriormente foram inseridos, eles não fizessem parte ou não eram conhecidos do povo hebreu, inicialmente. Então, é o sentido de apócrifo. Posteriormente, com o passar do tempo, essa expressão ela assumiu um sentido mais negativo. Não quer um sentido de falso, ou de que não tem inspiração, mas esse não é o sentido original da palavra. O sentido original da palavra é o sentido de algo que estava oculto. Era como se os livros não fossem do conhecimento do povo, né? Então, posteriormente, esses livros que foram traduzidos da Septuaginta, não necessariamente do cânon judaico, dos 24 livros, mas da Septuaginta, e todos eles entraram na tradução da Vulgata Latina, que posteriormente representou a versão oficial da igreja, eles passaram a fazer parte do cânon do Antigo Testamento. E aí há a inclusão de mais esses 7 livros, né? Dentro do cânon católico. Por essa razão que há, isso eu estou falando da razão do ponto de vista histórico, né? Por essa razão que há esse acréscimo desses livros que historicamente, posteriormente, foram inseridos no cânon cristão, nessa perspectiva católica. Mas o grande cerne, vamos dizer assim, é esse, tirei outras coisas, mas acho que deu para minimamente explicar. Professor, então, veja só, esses livros que a gente chama de apócrifos, né? A Igreja Católica chama eles de deuterocanônicos, né? Ou seja, aqueles que foram recebidos após o fechamento do cânon oficial nos primeiros séculos. Exatamente. Então a gente percebe que após a patrística, né, a Igreja, na segunda metade da patrística, a Igreja começa a fazer as coisas por decreto, né? Então não era como no início. Pois bem, eu já tive a oportunidade de ler o primeiro e segundo Macabeus, e essa questão aí por exemplo, porque quando a gente fecha Malaquias e a gente abre em Mateus, a gente tem um mundo completamente diferente, né? Então a questão medo-persa, a questão de Alexandre e tal, então a gente tem um mundo completamente diferente, as seitas judaicas e etc. Então é bom, o livro de primeiro e segundo Macabeus fala justamente desse período, que houve uma luta dos Macabeus, né, porque eles queriam permanecer fiéis à tradição judaica, eles eram contra os ginásios gregos, a helenização da cultura, então, historicamente, é uma coisa bem interessante para a gente ler, né? Com certeza. Pois bem, professor, sobre isso, deixa eu só fazer um momento. comentário. Nós temos 9 minutos para concluir essa primeira live, tá certo? Aí a gente vai abrir a segunda e a gente dá continuidade, tá certo? Ok. Essa minha explanação acho que cabe menos do que esses 9 minutos. Mas só uma coisa que eu considero pertinente, já que você abriu esse flanco aí para a gente pensar sobre essa questão, né? Pois bem, essa ausência esse ato entre algumas questões que estão entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, elas são importantes para a gente pensar. Porque vejam, quem está lendo o Antigo Testamento, ele vai ler todo o Antigo Testamento, vai chegar em Malaquias e não vai, em momento algum ouvir falar sobre fariseus, sobre saduceus, sobre a questão... Os herodianos... de toda essa estrutura que havia social, mas para além disso também em relação às instituições, né? Então, por exemplo, não havia a sinagoga não está presente, o que está presente no Antigo Testamento é o templo, não havia as sinagogas, as sinagogas é uma instituição da diáspora, né? Por quê? Porque os judeus eles tinham saído de Jerusalém,
estavam no cativeiro, houve o edito de Ciro que permitiu que eles retornassem, nem todos retornaram, e alguns foram dispersos, e nessa dispersão, como não havia mais o templo, mas os judeus precisavam de um lugar para cultuar, né, para se reunir. Então, aí surge a sinagoga. Como não havia o templo, não havia mais o sacrifício, porque o sacrifício só existia na condição do templo. Então, como não tinha o templo, não tinha o sacrifício, não tinha o sacerdote. Então, quem estaria nessa sinagoga? Entra aí a figura do mestre. Quem são esses mestres? Sobretudo os fariseus. Então, os fariseus são os detentores do ensino, do texto, né? Do comentário. Então, na verdade, o que os fariseus faziam inicialmente, eles eram como que comentaristas do texto bíblico, né? Então, o texto da Torá, o texto dos profetas, eles eram como que comentaristas, eram os mestres da lei. Então, chega no Novo Testamento, então, para o leitor mais atento, ele fica procurando a relação que diz, não, de onde é que surge esses fariseus? Onde é que surge a questão da sinagoga? Como é essa história? Essa história está relatada, sobretudo, nesses livros que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, livros canonizados no segundo momento. O cristianismo de matriz protestante vai classificá-los como apócrifos, e há também uma terceira classificação como pseudoepígrafos, que é uma outra classificação. Mas dentro desse cenário mais amplo de suma importância que conheçamos essa história que é riquíssima, a história da diáspora. Todos os livros que foram colocados ali, Veridane, você trouxe 2 desses livros, que é o livro dos Macabeus, que são livros riquíssimos, né? Eu particularmente li esses textos mais de uma vez, inclusive tem um artigo que está publicado na revista Estudos Bíblicos, da editora Vozes, né? Sobre o livro de Macabeus, que era uma revista temática, o tema era violência, e eu escrevi um texto sobre a violência no contexto da resistência dos Macabeus, né? Então, que faço uma aproximação do termo da violência legitimada pelo zelo religioso, que aí é a ideia da guerra dos Macabeus, da resistência dos Macabeus. Eu acho que vale a pena, sim, todo estudante da Bíblia, aquele que quer se aprofundar no conhecimento, principalmente das bases histórico-culturais do Novo Testamento, estudar esses livros, os livros chamados deuterocanônicos ou livros apócrifos. Inclusive, professor, tem um livro que ele é bem acessível ao público brasileiro, que é um livro do doutor Enéas Tonini, chamado O Período Interbíblico. Então, esse livro é fantástico, eu acho que ele deve custar no máximo R$20. Né? Tá. E também vou vender um peixe aqui antes de concluir essa primeira live, no canal Teologia Liberada. Eu quero fazer uma parte aí dessa sua fala. Mas certo. Tá, então, no canal Teologia Liberada, eu tenho um vídeo exclusivamente sobre isso, chamado 400 anos de silêncio profético. Então, quem tiver interesse de dar uma olhada. Pronto, professor, para a gente concluir essa primeira live. Ok. Não, é isso, e há só alguns entendimentos assim, em relação a essa terminologia de período interbíblico, né? Eu particularmente sou mais simpático ao termo intertestamentário, e eu vejo uma diferença conceitual significativa entre essas duas compreensões, mas isso é uma coisa para um outro momento. Era isso. Perfeito. Então, professor, eu vou avisar aqui ao pessoal, nós vamos encerrar essa primeira live, vamos fazer a segunda com mais 2 colocações do professor, e em seguida vamos abrir para alguma pergunta, né, e para esclarecimento de algum ponto específico. Então, eu vou finalizar essa primeira live.